Atenção porque vai começar a aula de História. E aí, gente, mais uma aula de História com vocês, não é isso? Professor Vladimir, então vamos agora nessa aula de hoje, né? Não vai ter correção da aula 5, então a gente vai começar o segundo bimestre agora, a segunda UDB, e o tema da nossa aula de hoje é rebeliões na América Portuguesa, né? E eu trago para vocês nessa aula, em especial, as conjurações mineira e a conjuração baiana, ok? Então, na verdade, antes de eu começar a falar sobre a conjuração mineira e conjuração baiana, quero de antemão deixar para vocês bem claro que nós iremos falar de duas tentativas de levante, né, de rebelião que lutava pela independência do nosso país em relação a Portugal. Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Os motivos que levaram a ocorrer esta conjuração mineira e esta conjuração baiana, qual eram os planos desses inconfidentes, né? Desses conjurados, enfim, e como terminou os movimentos no final, né? Então, vamos lá, vamos pegar a visão agora de uma vez. Conjuração mineira, vamos começar por ela logo, né? Então, a conjuração mineira, como nós estudamos nas aulas passadas, que o movimento iluminista ele influenciou algumas revoluções na Europa e também aqui no Brasil, e um dos movimentos que foram influenciados pelos ideais iluministas aqui no Brasil foram justamente Conjuração Mineira, em 1789, lá em Minas Gerais, e a Conjuração Baiana, em 1798, lá na Bahia. E agora a gente vai iniciar falando sobre Conjuração Mineira. Bem, analisando no processo histórico, iremos ver as causas que levaram a ocorrer esta Conjuração Mineira. Ok? Dentre tantas causas, eu cito aqui alguns mais importantes, que merecem mais relevância, né? Então vamos ver. A cobrança de pesados impostos. Essa causa foi, eu digo que a crucial, ou seja, a principal causa. E dentro dela estava impostos como a derrama e o quinto, né? Impostos que eram, como o próprio nome está dizendo, impostos, tributos, né? Imposições do governo português aqui no Brasil, na área de Minas Gerais, porque era uma capitania que tinha uma capitania numa província aqui no nosso país, na época, que vivia da mineração, tanto do ouro como do diamante e da prata, e se pagava muitos impostos. Os impostos cobrados aqui era absurdo. Aliás, na verdade, até hoje, né? Somos o país que mais impostos tem no mundo, né? São mais de 70 impostos que se paga aqui no Brasil. E isso já é histórico. Já vem lá desde aquela época aí que a gente está estudando agora. Então, esses pesados impostos. O que era a derrama? Olha, a derrama era o seguinte. Era estipulado pelo governo português aqui, pelo rei de Portugal, uma certa cota, limite, para se pagar em ouro, pelos os grandes donos de mineração. Quando aquela e quem trabalhava com mineração e vivia de mineração. Quando essa cota ela não era atingida, então o governo português autorizava a derrama. A derrama era o seguinte, era autorizar os soldados, os dragões da independência naquela época, né? Chama-se dragões da independência, que eram os soldados, entrarem, invadirem as casas dos donos de mineração e de quem fosse. E era autorizado a levar tudo que tivesse de valor para que se atingisse aquela cota, né? E ninguém podia fazer nada. Se fosse bater de frente com o soldado, era preso, apanhava, ia para masmorra. Era assim que era um absurdo. E o quinto era a quinta parte do imposto, né? Que valia aí mais ou menos a uns 20% estabelecido pelo governo português de imposto que o cara tinha que pagar, o dono de mineração, para poder explorar.
Outras causas foram questões políticas, né, envolvendo essa própria administração do governo português aqui no Brasil na época, no período. Questões políticas, questões econômicas, que Portugal sempre procurou levar daqui da colônia tudo que tinha de valor, né? E no final das contas deixava tudo nas mãos, nos cofres da rainha da Inglaterra. Porque Portugal devia até o pescoço aos ingleses. Então tinha que pagar e tinha que tirar de onde? Das colônias que ele explorava. No caso, o Brasil era uma colônia, a colônia mais rica que Portugal teve. Se você olhar direitinho, não só na minha visão, como de muitos historiadores, Portugal e Espanha eram para ser os dois países mais ricos do mundo. Porque o que eles exploraram durante as grandes navegações das colônias em ouro, em prata e tudo, em joias, pedras preciosas, o que eles levaram foi muito uma fortuna. Hoje era para ser países que os mais ricos do mundo e ali no meio da Europa. E não é, não foram, não são, né? A Espanha ainda tem mais poder econômico do que Portugal. Mas mesmo assim, Portugal ainda continua sendo um país rico. Não tão rico, mas rico. É primeiro mundo também. Mas antes, algumas décadas atrás, aí, Portugal e Espanha eram considerados praticamente o lixo da Europa. Junto com outros países que fazem parte do primeiro mundo. Mas esse é o processo histórico. E também questões sociais, né? Que a gente vai ver hoje, que motivaram a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Então, se você junta todos esses fatores, todas essas causas, elas vão contribuir para que ocorra a Conjuração Mineira, certo? Ou também conhecida como Inconfidência Mineira. Inconfidência, gente, na verdade, eram considerados aquelas pessoas que eram traidoras, que batiam de frente, que eram contra os ideais, a administração política e econômica e social portuguesa aqui no país, naquele período. Então eram chamados de inconfidentes. Ok? Então observem essa fotografia aí, uma reunião, né? Aí estão alguns dos principais homens que participaram, né? Ou melhor, que tentaram participar do movimento, mas o movimento foi digamos assim, uma conspiração. Ela foi traída, que a gente vai ver daqui a pouco por quem e por quê. Ok? Então vamos lá, seguir mais adiante. A gente viu as causas. Olha, a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, isso aí é a definição, né? O conceito foi como ficou conhecido o movimento em Minas Gerais como uma tentativa de libertar o Brasil de Portugal. Bem, era o sonho do povo brasileiro, do povo mineiro principalmente, de ver, né, a gente livre do domínio português, não só político, também como econômico, social, de todas as formas, dessa dominação absurda que existia aqui no nosso país. Ok? E o povo era oprimido e tudo mais. Vejam, essa foto que vocês estão vendo aí é o corpo de Tiradentes, praticamente esquartejado, né? Tiradentes, como a gente vai ver daqui a pouco, ele foi o único que teve essa pena de morte, que continuaram com a pena de morte estabelecida, enquanto os outros 11 foram tudo trocado a pena, enviado para o exílio. A gente vai ver lá na frente. Ok? Então vamos lá. Bem, a conspiração contra o governo português no Brasil, ela foi organizada, idealizada por membros da elite mineira. E entre eles podemos citar alguns como os poetas Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga. Esses aí foram poetas, homens intelectuais que, em sua maioria, todos eles, a maioria, estudaram na Europa, absorveram, tiveram contato com as ideias iluministas, né, de liberdade, fraternidade, liberté, fraternité e
Esses ideais, eles influenciaram de uma certa maneira o pensamento desses homens. Alguém poderia até questionar, dizer assim, mas, professor, esses homens eram a elite intelectual, a elite econômica desse país, eram os homens ricos, eram. Mas e rico se preocupa com o pobre desde quando, professor? É verdade. Mas só que nessa época aí, os ideais iluministas que influenciaram a mente, né, a formação cultural, profissional, pessoal desse pessoal aí era coisa boa que visava não somente alguns privilégios para quem estava na cabeça do movimento, como também para a população, para o povo. Também temos outros aí, os mineralogistas, né, o dono de mineração aí, o José Álvares Maciel, o fazendeiro Francisco Antônio de Oliveira Lopes, e agora o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido, como vocês sabem, o Tiradentes, né? Também teve o padre Luiz Vieira da Silva e muitos outros homens que participaram do movimento. Alguns desses homens, como eu falei para vocês, eu vou só repetir para vocês entenderem melhor, eles estudaram na Europa, onde entraram em contato com as ideias iluministas, que criticavam o absolutismo monárquico dos reis europeus. Porque, na verdade, aqui no Brasil, funcionava o quê? Uma monarquia, né? Tínhamos aqui o imperador, tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II, estiveram aqui no nosso país, governaram o nosso país. Então, éramos uma monarquia. E o sonho de libertar o Brasil de Portugal era maior. E ainda ia mais adiante com a ideia de uma república. Esses inconfidentes, eles tinham planos. E vamos ver aí alguns que eu listei aí para vocês, para que vocês tenham noção do que eles pretendiam. Então, como eu falei alguns instantes atrás, proclamar uma república, né? Acabar com a cobrança dos altos impostos, criar uma universidade em Vila Rica, porque não tinha. Eram sonhos, trazer o ensino superior, manter a escravidão negra. Aí eu não concordo. Eu vou fazer uma observação quanto a isso aí agora. Veja, a questão de manter a escravidão negra era porque, do ponto de vista econômico, para os donos de mineração e fazendeiros da época, manter os escravos era muito viável, porque eles não gastavam dinheiro com a mão de obra, tendo que pagar ao negro para trabalhar para ele. Ele dava água, ferro e chicote no lombo para o negro, e pão e água, somente. E aí mantinha o negro trabalhando para ele com a mão de obra de graça do negro. Então, isso não era para mim, manter a escravidão, isso não. A gente sabe, ninguém pode ser escravo de ninguém, não é verdade? Então, depois, o perdão de todas as dívidas com a coroa e a liberação do distrito diamântico para toda a população mineira. Quer dizer, liberar sem ter que pagar imposto nenhum, para que todo mundo pudesse explorar a região mineradora, né? E, se vocês observar, ele não está aí, mas eu já falei sobre a principal ideia dentro desse plano dos Inconfidentes, que era libertar o Brasil em relação a Portugal. Veja, se eu pergunto numa questão, qual era ou qual foi o principal plano ou o principal objetivo dos Inconfidentes com relação à Conjuração Mineira? Então vocês poderiam me dar a resposta como? Seria proclamar a independência do Brasil em relação a Portugal, certo? Não está aí entre eles, mas no início da aula eu já comecei falando sobre isso, tá bom? Pega a visão agora, vamos lá. A revolta que não se concretizou. Pois bem, o movimento ele foi todo tramado, todo conspirado, e o início do levante ele já estava marcado.
para o dia quando fosse ocorrer a derrama, né? Que eu falei para vocês o que era a derrama, aquele imposto que era autorizado pelo o rei de Portugal, que os soldados invadissem as casas, as coisas de mineração e levassem tudo que tivesse de valor até completar a cota de ouro, ou diamantes, ou prata. Então, um fato inesperado vai ocorrer. Porém, esse fato, ele na verdade, destruiu o plano, né, ou os planos dos conjurados. E quem foi, nada mais nada menos, foi um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis, que, na verdade, era um dos conspiradores e inconfidentes também. Era um fazendeiro, rico, mas só que estava arruinado naquela época, devendo muito à Fazenda Real, né? Ou seja, a Fazenda Real, o governo português. O que ele devia de imposto era muita coisa. Então, ele, sabendo de tudo, estava no meio de toda a trama. O que ele fez? Ele foi convocado, foi chamado para quitar os impostos dele. Quando ele chega lá, esses impostos que estavam atrasados. Então ele achou que era melhor ele denunciar o movimento dos companheiros em troca do perdão das suas dívidas. Só que o que aconteceu foi o seguinte: ele não teve perdão de dívida nenhuma. Ele foi preso e mandaram matá-lo. Prenderam ele, levaram para a prisão e de lá deram fim a ele, a forca. Era assim como acabava o cara naquela época, que era considerado um traidor. E devendo a coroa, se ele traiu os próprios conspiradores, os amigos dele, então para o rei o entendimento é o seguinte: se esse camarada está traindo os próprios amigos, ele vai me trair também. Futuramente, se eu der o perdão das dívidas a esse cara vai e me trai depois. E aí? É o entendimento, né? Então, e tinha outros motivos que fizeram com que a ordem fosse dada para prendê-lo e matar depois. Então, o movimento foi denunciado e não se concretizou essa revolta. Vamos ver o que aconteceu no final do movimento. Está aí a fotografia lá direito da tela. Vocês podem observar. Tiradentes, esquartejado. Ele teve o seu corpo arrastado pelas ruas, tanto do Rio de Janeiro. Muitos livros não relatam, mas lá no Rio de Janeiro, em algumas cidades onde ele andou divulgando o movimento, o corpo dele foi exibido lá, arrastado pelas ruas, e depois arrastado pelas ruas de Minas Gerais. Ok? Vamos ver. O final do movimento, olha o que aconteceu. Os conjurados, eles foram presos e abriu-se um inquérito para apurar os fatos. Então, 11 conjurados foram presos e sentenciados. Tiveram a sentença do juiz. Qual era a sentença? A morte pelo crime de lesa majestade pessoal e infiel para com o rei. Ou seja, inconfidência. Inconfidência. É a definição de tudo isso que eu li, que está grifado aí para vocês. Entenderam? Então, somente o único Tiradentes, ele foi o único a ter a pena máxima executada. Os outros foram tudo mandados para o degredo, o exílio. Então, aí ele tinha o título de Alferes Tiradentes e foi enforcado, foi decapitado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Então, foi o que aconteceu com eles. Ok? Beleza? Bem, o movimento da Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, teve uma observação que eu coloquei, que foi o apoio das mulheres. As mulheres também deram apoio na questão. Olha só, eu destaquei aí duas mulheres, vejam. Algumas mulheres também apoiavam a Conjuração Mineira e destacaram-se Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Ela escreveu uma carta que em maio de 1789 para o seu marido, o inconfidente Francisco Antônio, informando que o líder Tiradentes se encontrava preso no Rio de Janeiro por causa dos planos da revolta. Bem, ela teve um grande papel aí, né? Participou de uma certa forma, de uma forma minuciosa, mas participou. Outra mulher que merece destaque foi Bárbara Eliodora Guilhermina da Silveira, a esposa do advogado e poeta Alvarenga Peixoto, que quando ele esteve preso, ela assumiu tudo que ele tinha, né, as riquezas dele, os bens
tudo foram administrados por ela, depois pelos filhos, né? E de uma certa forma ela participou, influenciando também as ideias do marido, né? Todas as duas eram a favor do movimento da conjuração, né? Libertar o Brasil de Portugal. Esse era o sonho dos brasileiros. Bem, aí nós concluímos a conjuração mineira e agora vamos entrar na conjuração baiana, como o próprio nome diz, né? Ou Inconfidência Baiana ou Conjuração Baiana, ocorrida em 1798. Então, definindo isso aí, foi como ficou conhecido o movimento na Bahia, no final do século XVIII, contra a dominação portuguesa no Brasil. Ok? Vocês observem essa fotografia. Mostra aí, né, os dragões de frente para a maior parte da população, né, porque participaram desse movimento, como a gente vai ver daqui a pouco, pessoas humildes, os intelectuais e uma grande mistura, principalmente alfaiates. O detalhe está aí, a cereja do bolo deste assunto é que essa conjuração ou rebelião ou revolta, como pode ser chamada também, ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates. Isso, porque teve a grande participação dos alfaiates. Soldados participaram também disso aí, que eram contra. Vamos ver mais um pouco, vamos refletir sobre um pouco de conjuração baiana. Vamos lá, vamos pegar a visão. As causas, eu citei aí, que contribuíram para essa revolta na Bahia, podemos observar de imediato a escassez de alimentos gerada pela redução do plantio de gêneros alimentícios. Ora, parou-se de plantar outros gêneros alimentícios e se dedicaram muito à cana-de-açúcar. Nesse período aí. E isso aí vai gerar uma grande confusão. E fome, miséria, desemprego, vai ficar pior nesse momento aí. Então, somado a essa escassez de alimento, temos também a cobrança de altos impostos pela coroa portuguesa também. Não só em Minas Gerais, como na Bahia. Se cobravam pesados, altos impostos. E os comerciantes e os demais já estavam ficando saturados. Até o pescoço de tanto pagar imposto. E não se via melhora nenhuma. E o povo, cada dia mais, ficando mais pobre, passando necessidade, passando fome. Então é aí que se junta tudo isso aí, todas essas causas, esses motivos, que vai levar a se formar um novo movimento na Bahia, conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Então, vamos ver aqui. O movimento na Bahia também ele foi inspirado pelas ideias iluministas, né? Importantes nomes intelectuais na Bahia se destacaram, como, por exemplo, o médico Francisco Agostinho Gomes, o Cipriano Barata, né? Também o professor Francisco Muniz Barreto. Todos eles criaram a sociedade maçônica dos Cavaleiros da Luz. E o principal objetivo desses maçons, da maçonaria nesse momento, dessa sociedade, era difundir os ideais iluministas da Revolução Francesa. Porque esses ideais iluministas, como eu falei antes na Conjuração Mineira, eram ideais que favorecia a grande e maior parte da população que vivia na Bahia, Salvador, naquela época, lá na capital. Então, fazendo esse movimento, né, como também o movimento tinha como um dos maiores objetivos libertar o Brasil em relação a Portugal, certo? Então, somando-se a tudo isso aí, né, a gente vai ver esses participantes do movimento, além de ser uma elite, né, a elite baiana, participavam a população pobre de Salvador, como os alfaiates.
Tanto é que eu falei para vocês ainda agora, no início, que no movimento ficou conhecido como Revolta dos Alfaiates. Também participavam pequenos comerciantes, soldados, artesãos e escravizados. Os soldados que participavam desse movimento eram contra os baixos soldos, ou seja, salários que ganhavam eram muito pequenos. Então eles resolveram se unir à maior parte da população, os comerciantes, os intelectuais, aos artesãos e os escravizados que queriam sua liberdade e fazer este movimento. Não é isso? Ok? Tá dando para pegar a visão aí? Então vamos lá. Vamos continuar, não é verdade? Veja. A gente vai conhecer agora um pouco dos planos dos conjurados baianos. Na verdade, eles pretendiam o seguinte: realizar uma reforma social, política profunda na Bahia. Porque era um dos estados que, ou províncias, como era chamado, que vinha sofrendo muito com a administração portuguesa aqui no Brasil. Tanto politicamente, economicamente, como socialmente. Então, a separação do Brasil em relação a Portugal está aí como primeiro motivo, primeiro objetivo, plano dos conjurados baianos. Proclamar uma república independente de Portugal era isso. Tornar tanto Salvador como o Brasil independente de Portugal. Isso é somente, pessoal, o início das lutas pela independência do Brasil, que a gente vai estudar nas próximas aulas. A gente está começando aqui dando somente um ensaio. Essas duas rebeliões que eu estou falando para vocês de hoje. É somente um ensaio para vocês verem quanta coisa vai acontecer ainda pelo meio do caminho. Ok? Bem, um dos objetivos também principais era o fim da escravidão negra. Né? Acabar com isso. Que era um comércio que era feito naquela época, e o negro, ou como era chamado, peça, rendia muitos lucros para os donos lá no mercado, né? Os donos contrabandistas, quando chegavam, faziam contrabando de escravo, vendiam os senhores no mercado. O negro era vendido como se fosse um bicho. Se olhava os dentes, quanto mais o negro fosse com os dentes bons, corpo forte, ele era mais caro, valia muito mais. Né? Então, foi um dos objetivos, um dos planos. Também tínhamos lá, como eu falei, olha só, o aumento dos soldos dos soldados. Eles queriam que aumentasse os seus salários porque eles ganhavam muito pouco. Liberdade de comércio com outros países, que o Brasil não tinha nesse momento aí. Entendeu? O Brasil só vai passar a ter liberdade de comércio com outros países a partir de 1808, quando Dom João VI chega ao Brasil, e em 1810, com a abertura dos portos. É que o Brasil vai poder fazer comércio com outros países. Tá? Então, isso aí, veja que isso era tudo um sonho, eram planos, coisas boas para o nosso país naquela época. Mas o governo português, instalado aqui na colônia, não deixava. Ele oprimia qualquer tipo de rebelião, de revolta, qualquer tipo de motim que fosse acontecer aqui no nosso país. Os soldados do Império iam lá e reprimia. Vamos ver. A ação popular e repressão, né? A população que participou do movimento. E o que aconteceu com esse povo? Com esses rebeldes, com todo mundo. A repressão que foi feita, né? Então veja, no dia 12 de agosto de 1798, Salvador amanheceu com diversos cartazes pregados por tudo que era canto. Em lugares públicos, em tudo que é lugar. Pregando palavras de ordens inspiradas nos ideais da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então esses cartazes espalhados por todo lugar atacavam violentamente a administração portuguesa aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, conclamava, ou seja, convocava o povo a fazer a revolução e implantar
a República Baiense. Ora, libertar a Bahia, Salvador e Bahia, e ao mesmo tempo também o Brasil se libertar, se tornar independente dessa dominação, dessa administração portuguesa no Brasil. A relação do governo, né, a reação do governo, desculpem, a palavra foi digitada, um erro de digitação, mas não tem importância. A reação do governo ela foi rápida, ela foi imediata, foi violenta, conseguindo dispersar o movimento ainda no seu início. Ora, mas o movimento havia começado, ainda ia estourar mesmo aquela revolução, aquela rebelião. O movimento já foi suprimido, reprimido, já foi violentamente sufocado. Por quê? Alguma informação vazou. Deve ter vazado alguma coisa. Eu suponho que sim. Muitos livros não trazem falando sobre esse aspecto. Mas outros livros falam que prenderam alguns dos rebeldes antes e eles levaram o popular chamado acocho, né, o aperto, e soltaram que o movimento ia acontecer. Então foi aí que o governo português deu as ordens e os soldados do Império foi lá e sufocou o movimento. Antes mesmo do movimento ter início, de começar. Veja como foi a eficiência, né? Mas mediante o quê? A repressão. A repressão violenta. Bem, o fim do movimento. Vamos ver o que foi que, como lá em Minas Gerais, vamos ver o que foi que aconteceu com os conjurados na Bahia. Olha só. O soldado mestiço, né? Branco e negro, ele era moreno, mestiço. Luiz Gonzaga das Virgens, um dos líderes do movimento, porque lutava pelo seu soldo, pelo aumento do soldo dele também, e pelo da categoria. Foi preso, olha só o que fizeram com ele. O que eu estava dizendo, o movimento foi sufocado, reprimido logo no início, porque prenderam ele. O cara que sabia de tudo, um dos líderes, Luiz Gonzaga das Virgens, foi preso e acusado, veja, ele foi acusado de ter produzido os cartazes que espalhavam aquelas palavras de ordem, inspiradas nos ideais iluministas da Revolução Francesa, né, que iam contra o governo português aqui no Brasil. Então, a prisão desse líder levou os conjurados a preparar uma rebelião no dia 25 de agosto de 1798. Mas, porém, o governo ele agiu com rapidez. Prenderam Luiz Gonzaga, acocharam o cara, né? Deve ter torturado ele. E ele teve que abrir o bico, né? Teve que falar. Então, os outros líderes do movimento, como os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos, também o outro soldado Lucas Dantas de Amorim e o próprio Luiz Gonzaga das Virgens, foram condenados à morte e executados no dia 8 de novembro de 1799. Tá? Alguns membros da maçonaria cumpriram penas mais leves. Outros foram absolvidos. Mas o que os livros não contam, eu vou contar. Esses poucos que cumpriram penas leves e outros absolvidos tinham conhecimento com pessoas ligadas ao rei de Portugal, né? Uns deviam favores a essas pessoas que eram da maçonaria, né? Esses maçons pagavam impostos também. Então tudo isso influenciou essa relação de pegar leve com eles, absorverem alguns e outros cumpriram aquelas penas mais leves, foram degradados, colocados para outra província, né? Então sempre existiu essa coisa o arrumadinho brasileiro, né? O velho arrumadinho. Tanto o brasileiro gosta muito disso, mas isso é uma herança portuguesa, viu? Essa coisa aí é uma herança portuguesa que trouxeram. Tudo que não presta, Portugal trouxe para o Brasil. Desde os degredados, ladrões, prostitutas, para iniciar a colonização aqui no Brasil, trouxeram tudo que não prestava. Isso é fato.
É uma realidade. Quem quiser se aprofundar nesses assuntos, só é voltar um pouco na história e vai lá no Brasil pré-colonial que você vai saber tudo que eu estou falando para vocês aí. Bem, a nossa aula de hoje, ela chega ao final. Espero que vocês tenham compreendido e eu tenha colaborado, né, contribuído para que vocês entendam mais alguma coisa. Vocês dão uma olhadinha nesses resumos que vão para vocês. Respondam a atividade com calma, com tranquilidade, certo? E na próxima aula a gente vai fazer a correção, ok? Um abraço a todos. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.